Então eu quero compartilhar bem rapidamente 4 leis que vão determinar não só o sucesso do seu casamento, mas o sucesso dos seus relacionamentos. Nós vamos tomar esse texto muito conhecido, que expressa o propósito de Deus da maneira mais original possível, porque quando Deus disse isso em Gênesis 2, 24 e 25, isso foi antes do pecado entrar no mundo, antes de haver qualquer outra instituição, como igreja, nações, governos. Deus disse: deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, serão os dois uma só carne. Versículo 25, o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Eu quero tirar 4 leis aqui. A primeira lei vem pelo primeiro verbo, que é o verbo deixará. Deixará. E eu chamo essa lei a lei da emancipação. Deixará. E nós vamos perceber que essa lei tem que andar junto com uma outra lei, que é a lei da honra. Toda emancipação tem que acontecer em honra. Emancipação. Antes do casamento ser uma união, ele é uma separação. Ele é uma separação. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe. Aqui nós temos então, talvez o princípio mais elevado no sentido de maturidade. Aliás, esse é o grande desafio hoje, maturidade. Eu não sei quantos acompanharam uma pesquisa que saiu recente. Eu não me lembro exatamente alguns detalhes, mas em suma, chegou-se à conclusão que os homens só estão atingindo a maturidade, em média, aos 45 anos de idade. Até então o cara vai vivendo uma vida de playboy, casa, descasa, tem filho, larga para lá e tal. Aos 45, que o cara, que a ficha cai, que fala: puxa vida, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ter temor de Deus. Então, é uma crise terrível, maturidade. E nós vamos observar que a principal receita para produzir maturidade no ser humano chama-se casamento, matrimônio. Gente, Deus não dá ponto sem nó. E aqui entra o princípio da emancipação. A vida é assim: quando você nasce, você é totalmente dependente dos seus pais. Sem a ajuda deles, você não teria nem sobrevivido. Quando você se torna adolescente, todo adolescente quer o quê? Independência. Ele quer se afirmar nas suas convicções, na sua identidade, ele quer ter o seu espaço. É uma busca pela individualidade, uma busca legítima. Inclusive, muita gente rotula isso de rebelião. Adolescente é rebelde, mas não é. É uma busca legítima pela individualidade. E a partir do momento que ele se torna adulto, que ele pode realmente se emancipar financeiramente, emocionalmente, deixará, pois, o homem. Tem que deixar. E se não deixar, adoece o relacionamento. Quantos já viram pessoas que se casam e vão morar com os pais, com o sogro, com a sogra? Isso dá certo? Por que não dá certo? Eu sei que todos nós conhecemos aquela famosa maldição da sogra, não é isso? Mas, na verdade, o problema não é a sogra. O problema é que você não deixou pai e mãe. Esse é o problema. E, obviamente, que se você depende deles financeiramente, emocionalmente, qualquer briguinha, corre para o colinho da mamãe, do papai. Não é? Não é que seus pais não possam te ajudar, mas você não pode mais depender deles. Não pode. E se você depende, eles vão se sentir no direito de interferir no seu casamento, na criação dos seus filhos. Vai acontecer um incesto emocional. Isso destrói o relacionamento.
Mas vamos afundar um pouquinho mais o prego, vamos trazer isso para o contexto do discipulado. É muito importante, quando você estuda principalmente o livro de Mateus, você vai ver 3 grandes comissionamentos que Jesus fez, que demarcam um processo sadio de discipulado e de maturidade. O primeiro está lá em Mateus 11, 28, quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim. Veja bem, isso não cai de paraquedas, exige disciplina. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Esse é o primeiro nível de maturidade. Pode parecer que isso seja um apelo fácil de obedecer, mas eu vou te falar, você se desvencilhar das estruturas de ansiedade, aqueles excessos emocionais que fadigam a sua alma, não é fácil. Ansiedade vicia, é algo viciante. Então, o primeiro nível de maturidade é você saber lidar com os seus excessos emocionais. É muito comum o cara querer ir adiante de Jesus ou ficar para trás. Tem que andar lado a lado. E para andar lado a lado, você tem que entregar, você tem que encontrar esse lugar de descanso, esse lugar sobrenatural em Deus. É um lugar escondido, alto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, Deus onipotente, descansará. Esse lugar existe. Davi encontrou esse lugar nas guerras. Ele disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas existe um lugar onde você não é abalado. E enquanto você vive aquela vida de colapso nervoso em colapso nervoso, preocupação em preocupação, o cara está preocupado, ocupado e pós-ocupado, você está no jardim de infância. Você não cresceu, você não aprendeu a lidar com os excessos emocionais. Esse é o primeiro nível. Eu sei que muitas vezes a gente pega esse texto para um apelo evangelístico, mas o que a gente mais vê são líderes sobrecarregados, líderes carregando igrejas nas costas. Você sabe que tem pastor que o cara até precisa devolver a igreja para Jesus, porque ele já tomou, está carregando nas costas. Existe um lugar de descanso, o fardo é leve. O fardo é leve, o arado não é pesado, os mandamentos de Deus não são penosos, é leve. Segundo o grande comissionamento, Mateus 16, agora não é o vinde a mim, mas é o vinde após mim. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Esse é um outro nível de maturidade, onde nós temos que combinar renúncia com voluntariedade. É você aprender a ouvir o não de Deus. É você aprender a ouvir o espera. É você aprender a colocar limites para os seus desejos, para os seus sentimentos. Até aqui eu posso ir, a partir daqui eu não posso ir. Quando você pensa numa criança, um pai, quando fala não para uma criança, como é que essa criança reage? Ela faz pirraça. Mas eu quero. Não é? Por quê? Porque é criança. Lógico, se uma pessoa, um novo convertido, às vezes isso é muito comum, não é? As pessoas vão fazendo aqueles chiliques, né? E hoje tem muito essa cultura de fazer de Deus um balcão de supermercado. Deus, eu determino que o Senhor me dê isso, isso, aquilo. Se o Senhor não me der o que eu quero, eu desvio. Eu não volto mais na igreja. Irmãos, um sintoma de maturidade é quando você sabe ouvir o não.
Não é não. Meu filho, isso não é bom para você agora, não é o tempo. Amém, Senhor, eu vou esperar. Isso é sinal que você é uma pessoa madura. Agora veja bem que Jesus disse: vinde a mim, lidar com os excessos emocionais, vinde após mim, combinar renúncia com voluntariedade. Mas ele não falou fique, ele falou o quê? Em Mateus 28, ide, tem que cortar o cordão umbilical, ide, emancipar. O sucesso de um líder não reside na quantidade de pessoas que você tem debaixo das suas asas, mas na quantidade de pessoas que você já emancipou para o propósito de Deus. O sacrifício de Abel. Emancipar. E se você não emancipa, a sua doença vai adoecer esse discípulo. É um processo de codependência, um lambendo a ferida do outro. Tem que emancipar. E quando você emancipa, quando você faz com que outros entrem na sua herança e você se alegra com isso, isso enriquece ainda mais o relacionamento. Isso é uma lei. Lei da emancipação, é uma mudança de prioridade no relacionamento. Se você não deixou pai e mãe, você vai ter que fazer isso. E obviamente, para você deixar pai e mãe, para você deixar uma cobertura espiritual, isso tem que acontecer em honra. Isso é como uma espinha dorsal em toda a Bíblia. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Emancipação. Hoje a gente vê muita divisão por pessoas que atropelam uma cobertura, mas a gente vê muita divisão por líderes que não sabem oferecer o sacrifício de Abel, por líderes que não sabem liberar as pessoas, que não conseguem se alegrar na prosperidade de outros, que não conseguem conviver com a realidade quando supostamente uma outra pessoa prosperou mais do que ela. Esse espírito não havia em Jesus. Jesus disse: vós fareis as obras que eu fiz e ainda maiores. Gente, isso é humildade. Isso é humildade, isso é saúde. Segunda lei. O casamento deveria ser uma viagem segura e agradável. Mas as tempestades surgem no lar e erramos muito nas manobras do dia a dia. O casamento, porém, foi projetado para durar e resistir às mais severas situações. Pensando nisto, o pastor Josué Gonçalves escreveu os 104 erros que um casal não pode cometer, sabendo que seu casamento pode ser melhor a cada dia e que com oração e conhecimento será a mais incrível viagem da sua vida. Um produto Mensagem para Todos.